Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos, vamos lá, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos nesse estudo, nós estamos fazendo estudo do Evangelho, dos Evangelhos. Estamos agora no finalzinho do Evangelho de Marcos. Como eu iniciei o capítulo 15, do 1 ao 20, que falava o quê? Sobre a prisão de Jesus. É isso? No vídeo anterior, pode estar vendo, assistindo. Agora nós vamos dar continuidade. Então Jesus foi preso, ele foi torturado, humilhado, e agora ele foi para a crucificação. Então nós vamos falar sobre isso agora. Amém? Marcos capítulo 15, versículo 21 até o 41. Eu peço que depois você leia em calma esses versículos para ter mais conhecimento da palavra do Senhor, que é o nosso objetivo. Poder dar conhecimento das Escrituras a todos. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração. E é o que o povo precisa, como diz Oséias. Meu povo, a profecia que o Senhor falou, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então precisa de ter conhecimento, precisa de ler a Escritura, a Bíblia, principalmente os Evangelhos, que já faz parte do pacto da aliança. Amém? 15, versículo 21. A crucificação. E constrangeram um certo Simão Mirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levando-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira do crucificado. E por cima dele estava escrita a sua acusação. Olha a acusação de Jesus. Seria o crime. O rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Ainda ficaram zombando de Jesus. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, os escribas, diziam uns aos outros, zombando: salva os outros, e nos salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Além de crucificar Jesus, ainda ficar zombando o Filho de Deus. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados e injuriados. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Houve trevas. Até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste?
Então esse foi um momento que Deus, nem o Pai aguentou ver o Filho sendo crucificado. Tem uma outra parte que eu tenho que, não tive tempo de localizar, mas que diz que nessa hora Deus não só aguentou ver o sofrimento do Filho dele, e diz que ele virou o rosto. Então nessa hora o Senhor Jesus se sentiu, foi a única hora que ele se sentiu sozinho, por isso que ele falou, porque ele desamparado. Mas foi a hora mais terrível, que é a hora que ele já estava na agonia da morte, já estava no final. E alguns dos que ali estavam viram, e isso dizia, esse que chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cama, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grito, um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois. Aleluia. De alto até embaixo, o véu se rasgou. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então foi o momento mais difícil do projeto da nova aliança que Deus fez. E que o Senhor Jesus desceu lá do céu para vir aqui na terra. Era o momento do sacrifício. O Filho de Deus, essa foi a hora que o Filho de Deus foi entregue aos pecadores. Para ser o quê? O sacrifício. O Cordeiro Santo que ia ser sacrificado no nosso lugar. Então eles estavam seguindo até o caminho de Gólgota, que traduzido significa caveira ou calvário em algumas outras traduções. Então deram que a cruz para Jesus, para ele carregar, ele vinha carregando, só que ele estava o quê? Muito ferido, que ele havia batido muito nele, ele estava sangrando, então era ele andando, carregando aquele peso da cruz, e o sangue dele jorrando o caminho, pingando. Esse foi o preço da nossa salvação. Amém? Então chegou uma hora que Jesus não suportava mais o peso daquela madeira, daquela cruz, porque o corpo dele já estava muito debilitado, muito hematoma no corpo dele. Então chamaram esse homem que havia passando, ele vinha do campo, e havia passando ali, Simão Sirineu. E aí os soldados chamaram ele, mandaram que carregasse, ajudasse Jesus a carregar a cruz. E ele o quê? Tomou a cruz e carregou até o Gólgota, que foi onde feita a crucificação. Então crucificaram Jesus com 2 salteadores, com 2 bandidos. Jesus ficou no meio. Mas isso porque tudo o que acontecia, tudo que Jesus passava, os milagres, tudo já era o quê? Para ser escrito para nós. Nada foi por acaso. Tudo era para que a gente tivesse um exemplo de como que nós devemos nos pôr aqui nesse mundo, no caminho cristão. E como que o Senhor pode fazer, como fez, pode fazer grandes coisas também na nossa vida. Então nada foi por acaso. Tudo que acontecia, primeiro, muitas coisas já estavam profetizadas como isto, e outras coisas foi o quê? Para nós, para o nosso ensinamento.
pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Esse repartido. As vestes de Jesus, que havia um vestido de Jesus com vinho, com a carne na época. Então, eles repartiram, tinham um certo valor, e lançaram sorte das roupas de Jesus, que já estava o quê? Profetizado. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi isso. Jesus derramou a alma dele na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Foi o que Isaías profetizou. E foi justamente o que aconteceu. Isaías havia profetizado da mesma forma tudo o que aconteceu com Jesus naquele momento da crucificação, da cruz. Ele derramou a sua alma na morte. E o seu sangue foi o quê? Expiação pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. E daquele que crê e o aceitava. Então agora ele é o quê? É ele que intercede por nós. É ele, é o mediador, não existe outro. Foi o único que derramou o sangue dele, que se ofereceu como sacrifício. Não existe, nunca existirá. E só ele podia fazer isso, porque ele era o Santo de Deus. Amém? Ele era o Cordeiro sem pecado, não existia pecado algum, mesmo que ele passou todas as tentações desse mundo, mas ele não pecou em nada. Então ele era o Cordeiro Santo, somente ele podia fazer o sacrifício de sangue para que nós fossemos salvos e perdoados. Amém? Então agora nós pertencemos a quem? A ele. Ele comprou o sangue dele. Não é isso? Agora cabe o quê? Cada um de nós tomar a decisão de seguir, de se entregar a ele. Porque a parte dele vai nos salvar. Agora é conosco. Porque Deus nos deu o que? Livre arbítrio. Eu, você, nós podemos fazer a nossa escolha. Só que só existe dois caminhos. Um que leva ao reino de Deus, que é a salvação eterna, e outro para o quê? A perdição eterna. Depois que a pessoa morrer, que sair deste mundo, não tem mais jeito de arrependimento. Não existe. Não há mais arrependimento. Então a oportunidade, enquanto está aqui, tem a oportunidade de se arrepender e de seguir, de ser lavado e coberto com esse sangue, o sangue do Senhor Jesus. Amém? E para isso, para que nós possamos o quê? Herdar o reino de Deus, para que essa nova aliança de sangue seja o quê? Eternizada na nossa vida, para a eternidade, nos leve para a eternidade, precisamos renunciar, arrependimento. Precisa renunciar, não tem jeito. Não tem como não renunciar aqui, esse mundo, ele está para o fim, ele está perecendo, ele está assim, mais um pouco e não vai ter mais nada. Então, para que a gente vai ficar apegado em alguma coisa terrena neste mundo? É em vão. É tudo em vão aqui. Como diz lá no Salomão, Provérbio. Tudo é vaidade. Este mundo é vaidade. Aparenta-se uma coisa, mas na realidade não é. Ele está indo para o finalzinho dele. Por isso que as coisas estão cada dia mais rápido acontecendo. As pessoas cada vez mais sem amor, cada vez mais estressadas, violentas, brigas, contendas nos lares. Isso daí não tem como mais. É que a iniquidade está crescendo, ele está perto do fim. Nosso adversário está rugindo.
de uma vez no fogo. Ele já foi porque ele perdeu que ele era um anjo do louvor, né? Ele era um regente cultural, lá em Ezequiel 28. E ele desobedeceu, se rebelou contra o Senhor, e Deus o fez em trevas. Só que jogou para o abismo, e muitos dos anjos deles ficou aqui na terra, que é o que faz essas maldades todas. Isso daí você pode ver lá em Ezequiel 28, está explicando com mais detalhe. Amém? Voltando aqui ao nosso texto. Então, para que a gente tenhamos, façamos parte dessa, para que a gente façamos parte dessa nova aliança de sangue, nós precisamos de quê? De nos entregar totalmente ao Senhor Jesus, de renunciar o mundo, o pecado, e nos voltar a Ele e seguir a Ele. Amém? Então, colocaram, voltando na crucificação, colocaram em cima da cruz de Jesus. O que acontecia? Naquela época, os romanos, quando eles, o castigo pior que eles tinham era a morte de cruz. A morte de cruz representava que era um maldito, que ele é maldito de todos. Por isso, morte de cruz. E para humilhar mais ainda a pessoa, ele colocava o crime dele em cima, colocava uma plaquinha em cima da cruz e colocava o crime dele. E tinha dois salteadores que tinham o crime que ele tinha cometido. E de Jesus, o crime que eles colocaram: o Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Esse foi o crime de Jesus. Na verdade, não existia crime, porque Jesus era mesmo o Rei dos Judeus, o Rei de toda a humanidade. Ali, ele estava selando com o sangue dele, que a partir daquele momento, ele era Rei de todos. De todos nós. Ele selou ali, prestou o sangue. E ficaram zombando dele ali na cruz. Se não salvou muitos, aí ele não se salva. Começaram a zombar do Senhor Jesus, mandaram descer da cruz, se é mesmo Filho de Deus. E o que aconteceu? Está escrito na Bíblia que na sexta hora, que é igual ao meio-dia, até a nona hora, que é igual às 15 horas, ficou 3 horas de intensas trevas aqui na terra, em toda a terra. Escureceu tudo, o sol apagou. O sol apagou naquela hora. Virou o quê? Trevas aqui na terra. A luz do sol não se resplandeceu aqui na terra, no nosso planeta. Apagou. Foi trevas, porque ali estava tendo um acontecimento terrível. É um acontecimento que Deus planejou desde Adão, lá no comecinho, quando ele matou um cordeiro e cobriu Adão, o pecado dele, da nudez dele, quando ele se separou de Deus. Ele matou um cordeiro e vestiu. Então, esse era o cordeiro. Ele mudou toda a história da humanidade. Amém? Então, o que é trevas? E quando deu a nona hora, quando deu às 15 horas da tarde, Jesus já não aguentava mais. Ele gritou, foi a hora que ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Foi a hora que ele se sentiu sozinho, na hora da morte já. Deus, nem o Pai, conseguiu ver o Filho dele amado, sendo como dia da morte, no final dos seus últimos segundos de vida. E aí eles ainda ficaram zombando, né? Jesus estava esperando para morrer, eles ficaram zombando. Estavam clamando por Elias para ver se Elias vem salvar ele.
Aí deram vinagre, né, para ver se achavam que eles estavam delirando, porque o vinagre eles davam para omitir um pouco a dor da morte para eles lá, eles faziam isso. Então Jesus, na hora nona, que às 15 horas, ele entregou os Espíritos. E quando ele deu o último suspiro, diz a palavra do Senhor, que o véu do templo rasgou de cima até embaixo. Aleluia. O véu se rasgou. Aquilo que bloqueava, aquilo que impedia da gente entrar na presença do Santo dos Santos, que é Deus, se rasgou, foi quebrado. Por isso que Jesus é o quê? O nosso intercessor, mediador. Foi ele o único que conseguiu rasgar o véu do templo. O véu do templo era o quê? Era uma cortina que separava o santuário, o santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um local dentro do templo, do tabernáculo, que ninguém podia acessar ali. Lá ficava a arca da aliança e ficavam os 10 mandamentos, a vara de Arão. Então ali ninguém podia chegar, ali era a presença de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, era a presença dele ali, Santo dos Santos. Ninguém tinha possibilidade de apresentar ali. Por isso que tinha esse véu, ninguém chegava. O sumo sacerdote, que o único que podia ir, e antes dele ir, ele tinha que fazer uma santificação do corpo dele, alma e espírito, tinha que se santificar totalmente, consagrar a Deus, para poder ele chegar nesse lugar santo dos santos. Era assim. Esse véu era o que impedia, que não deixava. E se alguém entrasse ali, era morto, morria. Porque quem pode chegar na presença do Santo dos Santos em pecado? Tinha que santificar. Era assim. Mas Jesus, na cruz, ele rasgou o véu. Aleluia. Então nós temos acesso ao Pai Santo, Todo-Poderoso, ao Criador do céu. Nós temos acesso hoje, através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado, significa que nós temos o quê? O acesso ao Deus Santo, ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos acesso a Ele hoje. Ele nos deu acesso ao Pai Eterno. Glórias para sempre no nome do Senhor. Vocês já estavam. Se Ele não fizesse isso, nós não teríamos acesso. Nós não teríamos como chegar na presença de Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus derramou seu sangue para que a gente conseguisse ter esse acesso ao Pai. Amém? Só finalizando esses últimos versículos, vou fazer um pouquinho mais rápido para no final desse capítulo. 42 a 47. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavado numa rocha. E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então, a parte, esse finaliza o capítulo 15.
E a ressurreição já no capítulo 16, que eu já fiz estudo antes, então eu vou até aqui. Então José de Arimateia, que fala que ele era um senador, ele era um dos nobres, e ele era seguidor de Jesus, mas ele não era, ele era um tanto que oculto, porque ele tinha as limitações lá, ele tinha acesso ao Pilatos, os nobres. Nessa época ele ainda era oculto, depois ele se apareceu. E foi ele tinha um sepulcro que, aquele sepulcro que era lavrado na rocha, com pedra, só os homens nobres, ricos que tinham. E ele tinha esse que ele havia comprado, que era para ele. E foi onde ele pediu para Pilatos para sepultar Jesus, e sepultou Jesus nesse sepulcro que nunca havia entrado ninguém ali, enterrado ninguém ali. Porque até isso, Jesus era o que? É santo dos santos. Ele não podia os ossos dele ser contaminados com nada. Amém? E aí Pilatos liberou o corpo e eles sepultaram Jesus. Ali havia algumas mulheres, Maria Madalena, uma delas, que Jesus havia libertado. E depois disso que aconteceu? Que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Agora essa parte é para o capítulo seguinte. Então, conclusão dessa parte 2 desse capítulo. Primeiro, Jesus, ele levou sobre si o quê? O peso. Imagina o peso dos nossos pecados, das nossas maldições. Ele fez o quê? Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele se fez maldito por nós, pelas nossas transgressões. Pagou por nossas almas com o sangue dele. Ele pagou. E foi muito caro. Amém? O preço foi muito alto. Foi o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Foi o preço da minha alma, da sua alma, da alma de todos aqueles que creem nele, segue e que vai entrar no reino de Deus. Foi esse o preço. O sangue do Cordeiro Santo de Deus. O segundo ponto maravilhoso desse capítulo, dessa parte, é que o véu se rasgou. Amém? O que impedia de nós tivéssemos acesso à presença de Deus foi rasgado de cima até embaixo. Foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos. Eles não tinham antes, nós temos. Olha que bênção, nós temos acesso a Deus, o poderoso Criador do céu, da terra, de tudo que há, nós temos acesso a Ele. Glória a Deus. E vamos morar com Ele. Amém? Somos dele e por isso devemos viver para Ele. E por isso renunciamos este mundo temporário que vai se acabar logo, logo. Não adianta você querer juntar tesouro, juntar tantas coisas aqui, ficar estressado com as coisas daqui. Não adianta nada disso. Isso daqui vai ser tudo, vai se acabar. E a sua alma, essa sim. Só que lá, o mundo lá, nem chega nem um 3 do que você vai ver lá. Lá sim. É a vida em abundância. Diz em Apocalipse que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nada disso. E a luz do Cordeiro é essa que vai nos alumiar. Amém? Então, para que possamos ir para o reino que é eterno do Pai Celestial, é isso. É seguir a Ele, aceitar Ele, renunciar a este mundo, renunciar aos pecados. Não tem jeito, lá é santo dos santos. Até o Cordeiro, até o sacrifício
nós. Amém? E nós somos purificados, Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui eu finalizo o capítulo 15. E depois o 16 já fala sobre a crucificação. Aí eu vou voltar para um outro, começar o Evangelho. Amém? Agora eu quero fazer uma oração que eu sempre gosto de fazer, a oração da fé. Essa é a hora que eu ligo a minha fé junto com a sua fé. Amém? Jesus falou assim: que ligado aqui na terra será ligado no céu. Então vamos ligar a minha fé com a sua agora. Vamos orar. Ore comigo. Se você puder, coloque a sua mão no coração. É do coração que sai a saída da vida, assim diz a palavra. E ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora, Senhor, nos colocamos mais uma vez, espírito de oração perante a sua presença. Pai querido, eu peço que o Senhor toque, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés de cada um que está orando comigo agora, Senhor. Ó Deus, que seja repreendido qualquer tipo de dor, de enfermidade que tiver no corpo. Senhor Deus, seja de origem física, seja de origem psicológica, seja de origem espiritual. Às vezes a doença não só tem origem física. Às vezes o médico não encontra, faz tantos exames e não encontra, porque é espiritual. Então seja de origem que seja, em nome de Jesus, caia por terra toda opressão, todo sofrimento maligno, porque Jesus já conquistou a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde, e o sangue dele foi o preço para que você tenha saúde. Amém? Fique curado agora, em nome de Jesus. Ó Deus, e abra as portas, Senhor, de trabalho, qualquer tipo, Senhor, da área dessa pessoa que está, Deus, bloqueada, que está amarrada, desamarra agora, em nome de Jesus, Senhor. Seja liberta, seja abençoado, que as portas sejam abertas e ninguém feche mais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada. Obrigada. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.